João capítulo 3, versículo 16. Vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Em outras versões diz Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado Senhor, diante da sua palavra, não te suplicamos, fale aos nossos corações. Revela-nos, ó Senhor, nessa noite, a vontade que há no seu coração para cada um de nós. Ministra as nossas vidas, mediante a sua santa, santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, manter nossa biblioteca. Queridos, que bom vê-los mais uma vez. Hoje eu queria muito que nós pudéssemos nos aproximar, aliás, nos aprofundar nesse texto. Eu acredito que seja talvez um dos textos mais conhecidos no mundo cristão. Até de cor pode recitar esse João 3,16. Talvez seja para mim um dos textos mais conhecidos no mundo cristão, mas de forma muito rasa. De forma tão rasa que nós não conseguimos exprimir ou extrair desse texto a beleza que há a ponto de nos conduzir a uma profunda comunhão com o Senhor, simplesmente baseado nessa declaração tão poderosa que João vai fazer no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Hoje o que eu queria trabalhar com vocês é buscamos compreender a extensão e a dimensão dessa palavra simples, de 4 letras, que é o amor. Entender um pouco mais a profundidade dessa declaração que Deus faz a todos nós aqui presentes, é aqueles que não estão aqui presentes, é aqueles que também não conhecem o Senhor. Esse versículo é curto, mas ele é tão poderoso que o príncipe dos reformadores, chamado Martinho Lutero, ele chamava esse versículo de mini-evangelho. Ele dizia que todo o evangelho está contido nesse versículo. Se você entender a profundidade desse versículo, é a extensão das palavras aqui usadas pelo Senhor, você compreende todo o evangelho. Porque todo o evangelho pode se encontrar nessas 2 frases. Toda a Bíblia pode ser encontrada nessas 2 frases. Porque nós sabemos que a Bíblia é uma carta de amor, sim ou não? A Bíblia diz, quais são os maiores mandamentos de todos os mandamentos? Os 2 maiores mandamentos envolvem o quê? Amor. Então a palavra-chave das Escrituras é o amor. E nesse texto, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo. É importante entender que a Bíblia fala aqui de uma ação que parte de Deus. Deus amou o mundo. Mas antes de Deus amar o mundo, a Bíblia diz que o próprio Deus é o amor. Mas para melhor entendermos essa colocação, o porquê que o apóstolo João vai usar esse versículo logo depois das conversas que Jesus vai ter com Nicodemos, vai nos trazer uma clareza. Porque muitas vezes, ao falar desse versículo, muitas pessoas se limitam ao fato de que Deus amou e entregou seu filho por nós. Mas não entendem por qual razão Jesus, nessa altura, vai usar essa expressão. Por que agora? Nós vamos entender se a gente olhar somente alguns versículos atrás. Alguns versículos atrás, vamos encontrar uma conversa. Que nós já tratamos dessa conversa aqui. Uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E nós sabemos que Nicodemos, naquela época, era conhecido como um dos príncipes dos fariseus. Era respeitado pelo seu conhecimento. Por conhecer pouco mais da Torá, é por ser fariseu. Os fariseus naquela época, nós sabemos que era uma classe dos religiosos. Aliás, uma classe dos religiosos que se achavam mais religiosos, melhor do que todas as outras classes. E Nicodemos fazia parte dessa classe, fariseu. E Nicodemos, ao ver Jesus, vai se aproximar de Jesus. É a sua aproximação, a maneira como ele vai abordar Jesus. Parece que ele entendia que ele já era um salvo. E ele vai chegar até Jesus e dizer: mestre, eu sei que você só pode ter vindo do Senhor. Para fazer o que o Senhor faz, só pode ter vindo do Senhor. Portanto, o Senhor Jesus não se deixou levar pela bajulação de Nicodemos. Jesus logo vai dizer: Nicodemos, você precisa nascer de novo, para que você possa entrar no reino dos céus. Então o cerne da mensagem entre Jesus, da conversa entre Jesus e Nicodemos, tinha a ver com como os seres humanos, como os homens poderiam entrar no reino dos céus. E nós já tratamos aqui o que é o reino dos céus.
É Cristo que trouxe o reino dos céus à terra. Para entrar nesse reino, você precisa nascer de novo. Olha a surpresa dele. Mas Nicodemos, ele era um religioso. Ele se achava salvo. Ele se achava conhecedor da lei, entendedor da lei. Ele era capacitado em articular, em usar a Torá, o Tanar. Eles entendiam o Pentateuco, os 5 livros da lei. Eles sabiam manejar até mais do que os livros da lei, mas outros 60 leis acrescentadas. Eles sabiam manejar tudo isso. Então, ele se achava pronto para o reino. Ele se achava dentro do reino. Ele se achava salvo. Como muitas pessoas hoje, estão na igreja há 5, 10, 15 anos, se acham que são salvos. Então fala com o nariz empinado e com o peito estufado, porque se acha que sabe de tudo, conhece a Deus de capa a capa. É assim que Nicodemos vai chegar a ver Jesus, como alguém que estava dentro do reino dos céus. Mas Jesus, por ser Deus, vai dizer: Nicodemos, você não está dentro, você está fora do reino. Ele diz: mas Senhor, como assim? Você precisa nascer de novo para entrar no reino. Nicodemos diz: mas Senhor, como? Eu já sou velho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer de novo. Ele diz: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Ele queria dizer: você precisa crer em mim. Você precisa depositar sua fé na minha pessoa. A lei não salva. Pentateuco não salva. Paulo diz: a lei serve de a lei serve para apontar que você é um pecador, que você merece a condenação, que você é um condenado, que você vai para a perdição. A lei serve para isso. Porque ele diz: não adulterará, você adulterou. Ele diz: você não dará falso testemunho, você deu falso testemunho. Então a lei aponta: você está errado, você está perdido. Mas a lei não salva. Diz Nicodemos: você pode conhecer a lei. O que você não conhece é o caminho para se livrar da condenação da lei. E para Jesus ajudar Nicodemos a entender, Jesus vai dizer o seguinte: Nicodemos, sabe? Para você escapar da condenação eterna, sabe o que você precisa fazer, Nicodemos? Você lembra como Nicodemos era esperto em Pentateucos, Torá, os 5 livros da lei? Jesus vai levar Nicodemos de volta ao livro de Números, capítulo 21, onde Moisés, que era para eles um mestre da lei, ele vai dizer: olha, Moisés, quando ele estava no deserto, o povo começaram a reclamar contra Moisés e contra Deus. Deus irritou-se com o povo. E Deus enviou serpentes pretas no deserto. De tanto o povo murmurar, de tanto o povo reclamar, de tanto dizer que estou com saudade do Egito, Deus dizia: tá bom. Enviar serpentes pretas. E a Bíblia diz que as serpentes pretas estavam picando as pessoas no deserto. E aquelas pessoas que eram picadas pelas serpentes pretas morriam no deserto. E quando o povo começou a ver as consequências do seu pecado acontecendo, o filho morre, o marido morre, o irmão morre. Moisés, peraí, nós pecamos contra Deus. Moisés, clame ao Senhor. Moisés, intercede por nós. Moisés disse: tá bom, vou interceder. Moisés vai pedir ao Senhor: por favor, livre o seu povo. Livre o seu povo. Eles pecaram, eles se arrependeram. Livra-os da condenação, livra-os da morte. Olha, estão picadas, Senhor. Se o Senhor não livrar, eles vão morrer. Todos estão sendo picados. Então o Senhor diz: Moisés, tá bom, eu vou livrá-los. Mas olha só, Moisés, vai, arruma uma haste de madeira. E nessa haste faz uma serpente de bronze. E quando você levanta a haste, todos aqueles que foram picados pela cobra, todos aqueles que foram machucados pela serpente de serpentes pretas, todos aqueles que foram tocados pela serpente abrasadora, quando olharem para a serpente de bronze que você levantar, todos que vão levar aquela serpente, essas pessoas serão livres da morte, serão livres da dor, serão livres da condenação. Então Moisés faz a haste e levanta com a serpente de bronze. Então aqueles que eram pecados, que olhavam para aquela serpente, então eles recebiam a cura, o livramento, a salvação das serpentes pretas. Então Cristo diz: Nicodemos, você lembra disso? Então, mesmo como Nicodemos, é necessário, para entrar no reino dos céus, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E todo aquele que olhar para o Filho do Homem e crer no seu sacrifício, este será livre da morte. Este será livre da condenação. Este será livre da morte eterna. Por isso eu estou dizendo: Nicodemos, você já está perdido mesmo. Então a sua esperança é olhar para a serpente. A vossa esperança é você olhar para o Filho do Homem quando for levantado. Agora dizer, depois de falar isso para Nicodemos, já está perdido. Não tem esperança para você. Mas a única forma de você escapar da condenação, já que você foi picada não pela serpente preta, mas por Satanás, a única forma é se você olhar para o Filho do Homem quando for levantado e crer nele, será salvo. Depois disso você vai dizer: por quê? Por que será salvo? Quando você olhar para a serpente de bronze. Por que você será salvo? Se você olhar para o Filho do Homem quando for levantado. Ele vai dizer versículo 16. Porque ele, Deus, amou o mundo de tal maneira. Porque ele levantou a serpente de bronze. Porque é necessário que levanta o Filho do Homem. Porque ele amou. Ele levantou a serpente no deserto por amor. Ele foi impulsionado por amor
a levantar uma serpente do bronze do deserto, para que aqueles que olharem para a serpente fossem curados. Então o Filho do Homem, quando ele será levantado para que aqueles que olharem para ele fossem curados, livres. Depois de esclarecer para Nicodemos, Deus amou o mundo. A razão que faz Deus mover, fazer você nascer de novo, da água e do Espírito, é por causa do seu amor. E primeira carta de João vai dizer que Deus não somente ama. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é o amor. Deus não somente ama. Deus é a própria essência do amor. O amor é um dos seus maiores atributos, que é virtude. O amor é o seu nome, o amor é a sua natureza. O amor é a expressão do seu ser. Deus ama. Deus expressa quem Ele é. Ele é o amor. Eu queria iniciar essa mensagem dizendo que Deus ama você mais do que você possa imaginar. Numa profundidade que a sua mente não consegue enxergar. Ele te ama. E o seu amor por você não é um amor atual, não começou agora. Não iniciou-se quando você se converteu. Ele sempre amou você. Ele sempre te amou. E Ele te ama. E por muitas vezes, olhamos para um Deus amoroso, olhamos para eu, Mary, amoroso, olhamos para você, Jean, amoroso, Conrado, amoroso, Elvis, amoroso, olhamos para nós mesmos e muitas vezes entramos na falha, Rita, entramos numa péssima conotação e entendimento de achar que o amor de Deus é semelhante ao nosso amor. Como é o nosso amor? O nosso amor é um amor tão humano e falho, que muitas vezes, quando um exemplo mais fácil são nossas companheiras. Nossos companheiros. Às vezes, quando eu passo muito tempo sem dizer para minha esposa, eu te amo, ela reclama. Carinho não tem que dar carinho. Eu falei, já casei com você, meu amor. Não, mas tem que dar carinho. Por quê? Ela precisa que eu alimente esse amor. Eu preciso ser alimentado por esse amor. E muitas vezes o nosso amor tem muitos altos e baixos. Tipo, quando brigamos, fica lá, eu fico caninho, olha pra mim. Aí, sabe aquela coisa, né? A gente vira criança, né, no casamento. Aí passa no corredor, vira pra lá, não olha pra mim, não fala comigo. Aí fala, seca, amor, tá tudo bem? Bem. Fazendo o quê? Nada. Não é da sua conta. Cortando. Por quê? Porque eu tô chateado, porque eu tô irritado. Então, muitas vezes, o nosso amor se expressa de acordo com como nós estamos, com a família, com as pessoas que nós amamos. Muitas vezes, nós achamos que eu só vou me sentir amado pelo Jean se eu amar o Jean primeiro, Camila. Eu só vou me sentir amado pelo meu companheiro, companheira, se ela ou ele demonstrar também o amor por mim. E muitas vezes, nós jogamos esse reflexo humano nosso em Deus. Muitas vezes não se sentiu amado porque você não orou, porque você não leu a Bíblia, porque você não se debruçou como deveria se debruçar, porque você falhou, porque você quebrou a maneira de Deus, porque você pecou. Quantas vezes você sentiu um lixo, um sujo? Você diz, Deus não me ama mais, porque eu não consegui jejuar, porque eu quebrei o meu jejum, porque eu pequei contra o meu Senhor, porque eu não contribuí, porque eu não ajudei, porque eu não fui exemplo. Muitas vezes por causa disso, achamos que Deus nos ama menos. No dia que eu leio, que eu oro, que eu canto, que eu tenho a presença do Senhor, eu me sinto amado. Como Deus me ama. Quando as coisas estão dando tudo certo, porque eu busquei, orei. É nos dias que você se ajoelha, quer falar, não tem palavra. Que você lê o capítulo inteiro e não entendeu nada. Que você falou, mas está falando com parede. Ainda se sente amado. O amor de Deus não é amor que nós devemos olhar com o nosso olhar. O amor de Deus, Deus te ama. Você fazendo não, dando a ele não, o amor dele não pode te negar, porque o amor dele é a sua essência, ele é o amor. Ele, Rita, não pode deixar de te amar porque você não ama. Ele não pode te negar o seu amor porque você não lhe deseja o amor. O amor é a sua essência, amor é o seu nome, amor é a sua natureza, amor é o seu maior atributo. Então aqui quando ele diz que Deus amou o mundo, Deus só expressou aquilo que ele já é. Deus amou o mundo. Deus ama você. Agora, essa palavra amor aqui é a palavra ágape, que aponta para o amor eterno. O amor que não iniciou-se agora. O amor que não começou agora porque você me agradou, porque você fez o que eu queria, porque você fez o que eu pedi, porque você me deu carinho, me deu amor, me deu... Não. O amor de parte dele já existia. É o amor eterno que faz parte dele. E esse amor o Senhor agora expressou. Para quem ele expressou esse amor? A Bíblia diz para o mundo. Deus amou o mundo. A palavra grega para o mundo aqui é a palavra cosmos. Porém, precisamos entender muito bem para não ocorrermos num erro muito grande. A palavra cosmos aqui, na língua grega, quando você traz para a língua portuguesa, traz muitas ideias no que a Bíblia quer dizer. Deus amou o cosmos aqui, pode ser apontado a uma cosmos aqui como um amor que Deus tem por toda a sua criação.
Tudo que ele criou. Animais, montanhas, vales, água, sol, luz, tudo. Toda a sua criação. O amor que Deus tem pela sua criação. Mas também pode ser definido também como o amor que Deus tem para as pessoas que ele criou. Para os seres que ele criou. Seres. Homem, mulher, velho, adulto, jovem, crianças, adolescentes. O Senhor amou o mundo. Amou pessoas. Aqui mostra a quem Deus devolve o seu amor. A você. Deus amou você. Deus me amou. Deus nos amou. Nós somos pessoas amadas pelo Senhor. Portanto, é muito importante entender que no campo teológico hoje, você vai encontrar muitas discussões profundas sobre esse versículo, principalmente entre duas classes teológicas, entre os armínios e os calvinistas. Eles vão brigar nesse texto, vão dizer o seguinte: Deus amou somente aqueles que ele salvou, não amou a todos. Os armínios vão dizer, não, ele amou a todos, ele não pode amar somente aquele que ele salvou. É aqui, para tentar escapar disso, eles vão dizer, vão pensar o seguinte: mas como um Deus que ama pode condenar? Como? Tem uma pergunta que muitos ateus fazem. Deus não é amor, Dudu? Então por que ele odeia? Por que ele mata? Por que ele faz isso? Por que Deus, que é o amor, ainda condena as pessoas? Não parece uma contradição bíblica? Como um Deus que ama vai mandar o Merlin para o inferno? Que amor é esse? Que alguém que diz que ama e ama profundamente, mas condena. Que diz que ama profundamente, mas deixa distante. Porque isso não é uma coisa simplesmente da cabeça das pessoas. A Bíblia diz que Deus ama. Sim, Deus ama. Mas a Bíblia também diz que Deus odeia. Quem aqui é pecador, levanta a mão. Baixa a mão. A Bíblia diz que Deus odeia você. Deus odeia o pecador. Mas então como então um Deus que ama também odeia o pecador? Nós vamos ver vários textos na Bíblia. Por exemplo, Salmos capítulo 11, versículo 5 vai dizer: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma Deus abomina. Mas como assim, então, pastor? Tu diz que Deus ama todas as pessoas. Então por que agora Deus também abomina uma alma de alguém? É possível amar e abominar ao mesmo tempo? Olha só. O Provérbio capítulo 13, versículo 32 diz que o Senhor abomina o perverso. Deus abomina, Deus odeia o perverso. Deus abomina quem peca. Quem é o perverso? É quem deturpa a lei de Deus. Deus odeia. Odeia quem vai contra a sua palavra. Mas não Deus que diz que ele amou todas as pessoas. Então, muitas vezes, os calvinistas vão dizer o seguinte: não, mas Deus só amou aqueles que ele salvou. Porque, principalmente nesse texto, porque se, como é que ele pode amar e também odiar ao mesmo tempo? Eles não falam porque eles somente odeiam os pecadores, não. Eles falam porque a Bíblia fala aqui. Vocês viram aqui. Provérbio capítulo 3, 32. A Bíblia diz, porque o Senhor, que é Senhor, Deus, ele abomina o perverso. Ele odeia o perverso, mas aos retos trata com intimidade. E vai mais além. Provérbios 6, 16 a 9 vai dizer: oh, Deus, ele abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina. E vai ainda muito mais além. Olha o texto aqui. Provérbio 16, 4 a 5 vai dizer: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios. O que ele fez? Atender o ímpio para o dia da calamidade. Olha só. Como é que o Deus que ama, mas também vai fazer o ímpio para o dia do juízo final, o dia da calamidade. 5 vai dizer: abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, toda pessoa pecadora, interesseira, avarenta. É abominação. Para você aqui, Deus não somente odeia o pecado, Deus odeia quem peca. Deus odeia, ele abomina. Ele vai dizer: não ficará impune, mesmo de mãos postas. Quer dizer, estamos aqui diante de um texto que expressa que, de fato, Deus não somente ama, mas que também Deus odeia. Então, acaba não fazendo sentido como um Deus que ama, mas também odeia. Porque a Bíblia diz que Deus ama. Sim, ela também diz que Deus odeia. Porque como é que eu faço? Como é que eu lido com esses dois textos? Para minha cabeça não faz sentido. E também na sua cabeça também não. Mas também essa seja a razão do porquê Ele é Deus. E nós somos humanos. Na nossa cabeça não faz sentido. Como é que eu vou amar o Eros ao mesmo tempo e odiar? Porque para nós, odiar fica para lá. Não tem como manifestar o amor tendo ódio. Mas para Deus não. Por quê? Porque Ele é Deus. E a Bíblia vai dizer em Isaías, capítulo 55, versículo 9, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos.
Nós não entendemos como Deus relaciona as duas coisas, permanecendo amoroso e aplicando também justiça ao que comete pecado, sem deixar de ser amoroso. E ele vai dizer, ele é Deus. Os nossos pensamentos não conseguem entender a grandeza dele, como ele pensa, como ele imagina. A nossa mente é como se fosse um amendoim. E a mente de Deus é o tamanho do céu. Nós nunca conseguiremos chegar na mente dele, como ele pensa, como ele age. A sua mente é mais elevada. Seus pensamentos são mais elevados. Por isso nós não entendemos. Nós não podemos aceitar uma verdade em detrimento da outra. Eu não posso simplesmente dizer que Deus só ama você e dizer Deus não odeia. Não, Deus odeia também. Deus ama também. Pastor, não entendo. Eu também não entendo. Só Deus que entende. Paulo, ao chegar nesse ponto, Paulo vai dizer, Romanos capítulo 11, 33, vai dizer, profundidade das riquezas, tanto profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quem pode sondar a mente de Deus? Insondáveis. Isso, como sabe como Deus julga? Quem pode sondar? A Bíblia diz que ele sonda o nosso coração. Ele vê o nosso coração. Antes que venha a palavra na nossa boca, ele já sabe. Ele sonda o nosso coração. A língua dos cantores. Sonda-me, Senhor, me conhece. Quebranta o meu. Porque ele sonda, ele vê, ele sabe. Ele diz, agora, qual profundidade das riquezas tem Deus? Tanto na sabedoria, como no conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. É impossível descobrirmos o que Deus pensa, o que Deus vai fazer. Nós não sabemos, são insondáveis. Nós não vamos chegar lá e vai ler quão inescrutáveis são os seus caminhos. Como vamos descobrir os seus caminhos? Vai dizer mais além. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreendeu a sua mente? Talvez a razão dele ser Deus para mim é porque eu não consigo entendê-lo perfeitamente. Por isso ele é Deus. Se eu entendesse tudo de Deus, para mim não seria Deus. Seria mais um. Quem pode entender os caminhos do Senhor? Portanto, muitos da doutrina calvinista talvez pensam o seguinte, não, Deus só ama aqueles que salvou. Mas esse texto de João 3,16 é impossível você dizer que a palavra cosmos não aponta para todas as pessoas. Porque logo adiante vai dizer que Cristo não veio para salvar o mundo. Desculpa, não veio para condenar o mundo, para salvar o mundo. Cristo não veio salvar as árvores. Cristo não veio salvar os prédios. Cristo não veio salvar as águas. Não. Ele veio salvar quem? Quem? As pessoas. Então, se ele amou o mundo, ele amou as pessoas. E ele veio para salvá-las. Então, esse texto, embora nesse campo haja essa discussão, mas é muito claro biblicamente que Deus amou todas as pessoas. É quando, olha bem, Deus amou o mundo. Eu já disse. Criação, pessoas, homem, mulheres, todas as pessoas, velhos, adultos, jovens, adolescentes, crianças, Deus ama todas as pessoas. Aqui nós podemos ter agora a extensão desse amor. Porque não é mais fácil você amar quem também te ama? Não é muito mais fácil você amar aquele que te faz o bem? Não é muito mais fácil você declarar o seu amor a pessoa que concorda com você, combina com tudo que você fala, que aceita com toda a bondade todas as propostas que você traz para essa pessoa? É muito mais fácil amar alguém assim. Mas no de Mateus 5, Cristo vai dizer, o que adianta você amar também quem te ama? Qual proveito tem isso? E ele vai dizer, não, vos disseram antigamente, amai vossos irmãos, odiar vossos inimigos. Eu vos digo, ame vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Que agora dizem para mim, se o Deus, Cristo, que é o nosso mestre, o nosso Senhor, ele nos ensina, Marlene, não ama só o inimigo, não ama só o amigo, não. Ama o inimigo, ora pelo inimigo. O Senhor vai te ensinar a fazer algo que ele não faz? A Bíblia diz que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Será que Deus vai me mandar amar o meu inimigo, o pecador, se ele não ama? Será que eu sou tão bom assim, melhor do que Deus? Deus não consegue amar pecador e eu vou conseguir amar? É impossível. Se o nosso mestre nos ensina para amar aqueles que nos odeiam e nos perseguem, é porque o próprio Deus ama. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, quer dizer, Deus amou todas as pessoas, de todas as raças, todas as tribos, todas as nações, todas as línguas, todos os povos, todas as épocas, todos os reinos, todo tipo de pessoas. Ele amou a todos. E veja agora a extensão. Ele não só amou a todos, não só amou a todos. Ele agora, a extensão desse amor vai muito longe. Porque a palavra cosmos aqui, mundo, aqui também, aponta... Então, a palavra cosmos aqui também aponta para o mundo caído, para as pessoas pecadoras. Cristo não somente amou, ele amou quem não presta, ele amou quem não vale nada.
Essa é a extensão do seu amor. Ele amou o mundo, as pessoas que vivem no mundo, que são caídas, que são pecadoras. O Senhor amou todas as pessoas, independentemente da sua moralidade. O amor de Deus se expressa para todas elas. É o que torna esse amor extenso. Deus não só amou os apóstolos. Deus não só amou os pais da igreja. Ele não somente amou a igreja. Deus não somente te ama. Deus ama todas as pessoas. As piores que você imagina. As piores que você conhece. Ele amou a todos. Extensivamente. Ele não fez acepção de pessoas. Deus ama. E ama todos. Inclusive você, que não vale nada. Mas que a música? Você não vale nada, mas eu gosto. É isso mesmo. Não vale nada mesmo, mas ele gosta. Ele ama você. Ele nos ama. É a extensão do seu amor, se estende a todas as pessoas. Agora você consegue ver até a profundidade desse amor de Deus. Em Efésios, capítulo 2, contra 5, vai dizer: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, com que nos amou, nos deu vida. Quando? Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Viu, Elvis? Ele não ama você porque você se converteu. Ele nos amou quando estávamos nadando no pecado. Quando nem sequer o conhecíamos. Quando nem sequer o servíamos. Quando nós dávamos as costas para Ele. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Quando nós andávamos segundo o curso de potestade desse mundo. Ainda assim, Ele já nos amava. Ele não passou a amar você. Não disse assim: Senhor, agora eu vou me render, vou me entregar. Não, não foi ali. Começou antes disso. Porque a Bíblia diz que Ele escreveu os nossos dias. Ele contou eles. Então, se Ele escreveu, se Ele contou, Ele te conhecia antes da fundação do mundo. Ele já te amava. Deus não te ama pela sua justiça. Deus não te ama porque você serve. Deus não te ama porque você crê, porque você prega. Não, Deus te ama porque Ele amou. E Ele decidiu te amar por nada. O seu bel prazer. Assim como te ama, ama também. Pensa no maior bandido que você conhece. Barrabás. Pensa na Beira-Mar. Pensa nos traficantes. Pensa nessas pessoas, assassinos, maus, traficantes, milicianos, drogados, pedófilos, matadores de aluguel. Pensa todo tipo de pessoas. Deus ama. Deus ama esses seres repugnantes. Deus ama. Isso surpreende nossos corações. Isso nos inquieta. Mas Deus ama. Porque vai amar você e não ama o outro. Ele ama todos. Independentemente da moralidade. Porque Ele nos amou quando estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Deus não pode negar a si mesmo. Deus ama até os abusadores de crianças. Nojento, não é? Mas Deus te ama também, você fofoqueiro? Deus ama. Ele não pode negar a sua essência. Ele amou o mundo, que significa que Deus amou todo tipo de pessoa. Aqui já é a profundeza desse amor. A extensão é a todos. A profundeza é os mais vil de pessoas, que você não ama, que não consegue amar. Mas Ele diz que eu amo todas essas pessoas. As piores você pode imaginar. Ele amou de tal maneira, mostra a profundidade desse amor. A extensão é a profundidade. Esse amor passa o amor normal. É um amor incondicional, incalculável, imensurável. O amor que nenhum de nós merecemos. Mas Ele faz, pior ainda, ama os piores pecadores que podemos imaginar. Se você pensar em pior ser da sua vida, o que você conhece, Deus ama esse ser, Deus ama. Essa é a esperança, o amor de Deus. É o caminho para a restauração das pessoas, porque Deus ama todas as pessoas. Independentemente das suas escolhas, independentemente dos seus pecados, o amor de Deus está posto para todas essas pessoas. É difícil imaginar que Deus me ama da mesma forma que ama um estuprador. Mas como Ele pode negar a sua essência? Você tem alguma parte na Bíblia que te diga que Deus te ama mais do que eu? Tem? Por que você deve achar que Ele me ama mais do que você? Porque o que eu prego? Porque eu ensino? Aonde está a base que isso é uma baliza para Deus amar alguém? O teu coração é capaz de amar pessoas que não vivem conforme os seus padrões de vida? Conforme a sua consciência cristã? Quantas pessoas você despreza porque não são como você? Porque não são cristãos? Porque não têm a mesma fé do que você? Porque são espíritas? Porque são macumbeiras? Porque são ímpias? Porque elas odeiam a Deus? Porque são ateias? São panteístas? Você ama essas pessoas? Seu vizinho chato? Você ama? Ama.
Aquela pessoa que só te dá problema, só te dá... Você ama. Filhos. Você ama. Esse é o ponto crucial. É muito importante. A Bíblia diz que Deus ama todas essas pessoas. Deus ama todas essas pessoas. Essa é a razão de Ele também ama você. Porque Deus ama até aqueles que não prestam. Os porcos, cães, os que odeiam, os que lhe desejam mal. Você acredita que Deus amava Pilatos? Deus amava Nero? Deus amava Anás, Caifás? Todas essas pessoas receberam o amor de Deus, apesar da sua maldade. Porque ele diz, Deus ama o mundo de tal maneira. Então hoje, a primeira coisa que você soubesse, você não pode desistir das pessoas. Porque Deus as ama, apesar delas, das maldades delas, da imoralidade delas. Nós, como cristãos, devemos também aprender a fazer o nosso Salvador. Amar a todos, independente das circunstâncias. E orar por todos, independentemente das circunstâncias. Agora, qual a prova desse amor? Pastor, Deus ama todos, Deus ama. Mas qual a prova que Deus ama? Quando a gente, Eduardo, quando a gente está namorando, a gente mostra muitas provas, né? Liga quando chega no trabalho, fica no telefone. A gente está sempre demonstrando amor. Pode, Tânia, eu te amo. Tânia, me ama? Então casa comigo. Quero prova. Prova. Casa comigo. Se você me ama mesmo, casa comigo. Prova. Prova que você me ama. Né, Gustavo? Prova aí que você me ama. Bota anel aqui. Não é prova nossa? Você me ama, então prova. Amor, você me ama. Cristo mostrou que ama, que te ama. E ele provou esse amor. Ele não somente disse que ele amou a todos, mas ele prova esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Entregou seu filho. Prova aí. Ele não somente amou de palavra. Ele amou. E ele provou o seu amor. Como ele prova o seu amor, Deus? Como Deus que amou todas as pessoas, todo mundo, todos os seres, toda a criação. Como ele prova esse amor? Ele entrega o seu filho. A prova aconteceu há 2 mil anos atrás. Você deve lembrar disso. 2 mil anos atrás, em Jerusalém, fora dos portões da cidade. Um jovem de 33 anos carregava seu patíbulo. Passou do salão de julgamento para a Gólgota, andava cambaleando, com o patíbulo nas costas. E outros seguiam por trás e diziam, mata-o, crucifica-o, cuspia sobre ele. E como ele caiu no caminho, Sirene vai se aproximar, José Sirene, e vai ajudá-lo a carregar a sua cruz. Até chegar no Calvário, prova de amor. Ele sobe aquele monte de Calvário devagar, e chegando lá em cima, ele será lançado por terra. E ali na cruz a Bíblia diz que ele foi humilhado. Diz que a sua túnica foi rasgada. Eles lançaram sorte nessa túnica. Eles ficaram zombando dele, rindo dele. Tu que curou os outros, que não desce da cruz. A Bíblia diz que não foi muito mais além. Eles furaram suas mãos e seus pés com pregos. Eles foram mais além. Do seu rosto corria sangue, porque lhe puseram uma coroa de espinho que furava o seu tecido craniano, onde o sangue derramava. A prova do amor de Deus por você. Ele provou seu amor por você. Nus, pendurados numa cruz. Ou as fotos que você vê são fotos medianos, né, que guardam as partes íntimas. A cruz não guardava, não. Era nus. Eram crucificados nus. O nosso Deus foi exposto nu na cruz do Calvário. O soldado zombava dele. Uma lança na sua costela. E sai água e sangue. Quando ele disse que eu estou com sede, ele embebedado com uma esponja com vinagre. Não sei se você sabe, mas aquela esponja com vinagre era tipo de esponja que era usado no toalete. Na boca dele. Essa humilhação. Mas é a prova do amor de Deus. A prova do amor de Deus com você. Qual a prova? Ele entregou o seu filho. Para provar que ele te ama. Não somente ficar nas palavras, mas para demonstrar que o seu amor é verdadeiro. Ele entrega o seu filho. Portanto, é bom você entender nessa noite que Cristo não morreu porque ele foi traído por Judas. Ele não morreu porque o povo disse, Pilatos perguntou, quem você escolhe? Jesus ou Barrabás? O povo disse, Barrabás, então Jesus morreu. Não foi por causa disso, não. Ele não morreu porque ele foi abandonado pelos seus discípulos. Mas ele morreu porque o Pai o entregou. João diz, Deus amou o mundo. Deus amou você. É por amar você de tal maneira. Por quê? Porque você não merece. Você é um pecador. Você é um lixo. Você é mau. Você é repugnante. Você é uma lava. Mas ele amou você de forma incompreensível de amar alguém como você. Mas ele amou você de tal maneira. Ele entregou o seu filho. O que ele havia de melhor no céu. Ele entregou por você. Essa é a prova de Deus que ele te ama. Ele que entregou. Cristo não foi preso. Deus pegou o seu filho e entregou. Rita, você entrega o Jean? Você entrega o seu filho? Deus pegou dele e entregou.
Prova de amor. Que a prova está aí. Ó. Prova que eu te amo. Veja Romanos 5, verso 8 vai dizer. Mas Deus, abre aí, Romanos 5, 8. Mas Deus faz o quê? Demonstra. Está sendo a sua versão? Demonstrou, mostra. Quer dizer, Deus, ele não somente amou, ele provou esse amor. Ele demonstrou esse amor. Como? Cristo morrendo, em favor de quem? Ó, nós quem? Aí, nós, o nós quem? Tá, verdade, você fala. O nós quando ainda éramos. Ai, gente, não vale nada. Ele provou que nos amava quando nós nem sequer o amávamos, quando nós nem sequer o conhecíamos. Ele demonstra o seu amor. Ele não esperou você dar o seu amor a ele de volta. Ele não esperou que você demonstrasse que você o amava. Você percebe como que Deus, os seus pensamentos vão muito mais além. Nós ficamos com coisas pequenininhas assim, pensando, por que eu não preguei? Eu não evangelizei. Peraí. Deus não te ama para o que você faz. Deus não te ama para o que você entrega para Ele. Porque a palavra diz que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Nada do que você tem pode lhe comprar o amor de Deus. Deus nos amou quando nenhum de nós merecia nem sequer um pingo do seu amor. Deus não somente amou, ele demonstrou esse amor entregando o seu filho para a morte e morte de cruz. A prova. Vocês lembram do Abraão com o seu filho, Isaac? Gênesis capítulo 22. Deus diz: Abraão, vou te testar, ver se você me ama. Quem vai pedir para Abraão? Diz: Abraão, se você me ama, me dá o seu filho. Abraão disse: tá bom, beleza, filho. Acordou de manhã, bora para o Monte Moriá. Estou andando, pai e filho. Você imagina eu ganhar andando? Filho, ai, Jesus, vamos. Eu deixava ele no quarto, me levava. Abraão não tinha fé. Abraão amava Deus. Ele amava o Senhor. Você imagina um pai com o seu filho, levando o seu filho para imolá-lo, para matá-lo. Deus disse: me prova que você me ama. Me prova. Me prova. Se Deus nos colocasse em prova assim nessa geração, Deus ia ficar sozinho. Lembra? Vai ficar sozinho. Deus, eu te amo, mas beijo. Você imagina? Quem tem 2 filhos, 3 filhos, oferecer ao Senhor? Difícil. Abraão disse: tá bom. Eu vou. Louco. Pegou seu filho e disse: aqui, vamos. Você imagina o filho dizendo: chegaram 3 dias depois andando, olharam, viram o Monte Moriá, onde Deus havia mandado ele oferecer o filho. Vai dizer aos seus servos: fiquem aqui. Eu e meu filho, nós vamos, mas voltaremos. Ué, Deus não mandou ele sacrificar o filho? Como vai dizer nós vamos e nós voltaremos? Será que ele falou isso para não deixar eles entender que ele ia matar o seu filho? Ou falou isso porque ele acreditava que Isaac era o filho da promessa? Se Deus matasse, Deus o ressuscitaria. Ou Deus daria um outro filho, porque sobre Isaac havia as promessas que viria nações que ocuparia a terra prometida. Diz: não vamos, mas voltaremos. Aí ficaram os seus servos. Começaram a subir, só ele e Isaac, com a lenha, com o cutelo, com... Isaac: papai, oi meu filho. Papai, eu tenho aqui na faca. Tem a lenha, tem aqui as cordas, mas pai, cadê o sacrifício? Abraão disse: filho, Deus proverá. Ele disse: você vai queimar, meu filho, você assado lá em cima. Não, Deus proverá. Sacrifício. Abraão me prova. Abraão, você se imagina com seu filho? Já você imagina você subindo ali com Gabriel. A Camila te mata. Você subindo com Gabriel. Como você amarra Gabriel para oferecer ao Senhor? Como? Com qual força? Você pega o seu filho e amarra para oferecer a alguém? Como? Para você ver que se Deus não conduzia Abraão, era impossível. Eu não consigo me ver em sã consciência, pegar o meu filho. Eu não consigo. Abraão levou. Você imagina Isaac? Pai amarrou. Não sei se viram conta todos os detalhes, mas deve ter sido muito difícil. Diz que ele amarrou o seu filho. Deteu o seu filho. Isaac era criança. Não podia ter tanta fé assim para ficar assim, vou me matar. Não tem como. É criança, não tinha como. Não. Ele dizia: pai, quer me matar, cala a boca. Sei lá. Não tem como imaginar e dizer: tá bom, pai, tudo bem, Deus me recebe. Impossível. Por essa fé aí, difícil. Até os homens de Deus fugiam da morte. Policarpo fuja. Deus dizia: Policarpo, não fuja mais, tá bom, Senhor, eu vou morrer então. Os grandes homens de Deus fugiam. Paulo não fugiu. Pedro não fugiu. Os cristãos não fugiram de Jerusalém. É como uma criança de 13 anos não vai fugir, não vai gritar. Então com certeza foi difícil. Mas ele colocou o filho ali na lei. A Bíblia diz que ele levantou a faca. Quando ele quis descer a faca, ouviu um grito do alto do céu: Abraão, não mate o seu filho. Não mate. Eu bem sei agora que tu me temes. Outra versão diz: eu sei bem agora que tu me amas mais do que todas as coisas. 400 anos depois. Agora o Senhor
não vai pedir a Abraão, seu filho. Deus vai pegar o seu próprio filho Jesus Cristo, vai colocá-lo num altar chamado Gólgota. E ali ele vai amarrá-lo à direita e à esquerda e amarrar os seus pés com pregos, vai desnudá-los. Ele mesmo vai sacrificar o seu filho. Como diz Isaías 53, foi no prazer de Deus moer o seu filho na cruz. Foi Deus que matou Jesus. Foi Deus que moeu Jesus como um sacrifício para provar que ele ama você. Sacrificou o seu próprio filho. Aí você acha que Deus me ama porque me deu carro? É isso? Você acha que Deus te ama porque te deu carro? Você acha mesmo que uma casa própria é prova de amor de Deus? Você acha mesmo um carro do ano e a prova de amor de Deus? Você acha mesmo? Você imagina quantos ímpios quando eu escuto a testemunha? Vem cá, dá testemunha aqui. Que Deus fez na sua vida? Ah, nossa, eu tinha uma bicicleta velha, não andava nem direito. Eu andava, saía corrente. Aí quando eu comecei a orar, buscar Deus, e Deus me deu um carro, Deus me deu, assim, uma BMW, me deu uma empresa. Aí eu disse, Deus, ele dá isso. Eu sou melhor do que esse Deus? Deu esse carro pra ele. Eu tenho isso. Nunca busquei Deus. Você imagina como ele zomba dos cristãos? Fala, Deus me deu, venci a minha luta, ganhava R$1.000, agora meu Deus do céu, Deus é poderoso. Aí ele diz, meu Deus do céu, eu nunca vou ser se eu ganho 100 mil. Eu não preciso desse Deus. Não vai pregar o evangelho a uma pessoa que tem dinheiro. Se teu Deus é o que dá, que abençoa a casa própria. Ele tem 5 casas próprias. Empresa, tem 10. Mas é porque eu tenho família boa. É casado, e daí, agora? Eu sou melhor do que você sendo o seu Deus. A prova do amor de Deus não é só prosperidade. A prova do amor de Deus, ele te ama. 2025 anos atrás, naquela cruz, ele fez o que ninguém podia fazer por você. Ele entregou o seu filho. Esse é a maior prova de amor manifesto na face da terra. Deus te ama. Você pergunta, Deus ama você? Sim, ele me ama. Como você sabe? 2000 anos atrás, ele esmagou o seu filho para me ter como seu filho. É a prova de amor que ele me ama. Ele entregou o seu filho para me ter na sua presença. Você quer ver os benefícios desse amor? Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Para quê? Por que entregou seu filho? Por que ele entregou seu filho? O que fala depois? Entregou seu filho para quê? Para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida. Quer dizer, todos nós estamos perecendo, não é? Ele nos amava, éramos pecadores. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Hebreus 4 vai dizer, todo pecado merece o seu justo castigo. Quer dizer, se eu pequei, eu mereço o castigo. Aquele que peca, o seu salário é a morte. Quer dizer, a gente não trabalha segunda, terça, quarta, para quê? A gente trabalha para quê? Para pegar? Dia 5, né? Tem sorriso. Dia 5 não conta seguinte. Meu Deus, chegou o dia. Segundo dia. Aí começou a olhar a conta. Meu Deus, não entrou. E quando entra, parece que a guerra acabou. Então a gente trabalha, segunda-feira, de manhã você tem que pegar frio, Gustavo pega moto, aí frio, mas tem que trabalhar, você não trabalha, não entra dinheiro, tem que trabalhar. Então, eu trabalho, o que eu recebo é dinheiro, o salário do meu trabalho é dinheiro. Aí a gente peca. Qual é o salário do pecado? A morte. Então o que eu e você merecemos, ou merecíamos, é a morte. Então todos nós andávamos em direção ao abismo, em direção ao juízo final. Nenhum de nós merecia nem sequer que Deus salvasse. Todos nós fomos destituídos, todos somos injustos. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra, não havia um justo sequer. Todos nós somos pecadores. Então Deus olhou para todos os pecados, quer dizer que Ele amou esses pecadores, Deus nos amou, e Ele diz agora, a prova de que eu amo você, que entreguei meu filho. Agora, todo aquele que quando olhar para o meu filho na cruz, não o considerar como ladrão, mas como inocente, mas como o pagamento, o sacrifício de Deus por mim, todo aquele que olhar para Cristo e nele crer, não perecerá. Quer dizer, estão todos indo perecendo. Deus disse, agora, se você olhar para o sacrifício, e você acredita nesse sacrifício, você não perecerá. Quer dizer, Deus ama todo mundo. Mas você percebe aqui, que apesar de amar todo mundo, você acha que todo mundo que olha para Cristo acredita em Cristo Jesus? Todos acreditam? Sim ou não? Mas ele continua amando a todos, né? Jesus disse, quer olhar. Está todo mundo perecendo, todo mundo indo para o abismo. Olha para a Gólgota. Você Nicodemos, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E quando for levantado, aquele que olhar e crer no nome do homem será salvo. Então todos nós, mesmo nos amando, nós caímos no pecado. Nós nos perdemos a sua presença, perdemos a sua glória. Mas agora, se nós olhamos para o sacrifício, para Cristo Jesus, e nós passamos a crer naquele sacrifício feito na cruz de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, se nós cremos, nós não iremos mais perecer. Seremos livres. Sabe
quais são os benefícios de crer em Cristo Jesus? A primeira, não perecer. Sabe como se chama isso? A misericórdia. Aqueles que são perdidos, mas que olham para a cruz de Cristo e creem no sacrifício. Ele disse, me ajuda. O salário do pecado é o quê? Então merecemos Agora, se eu crer, diz que eu não vou mais provar a morte. Se o que eu mereço é a morte, e ele não me mata, é porque ele está sendo misericordioso. A misericórdia é um tipo de amor que consiste em Deus não te dar o que você merece. Por que ele não te dá? Porque você olhou para Cristo. Você olhou para o sacrifício. Quando te pregaram o Evangelho, você creu no Evangelho. Você creu que Ele é o Messias. Você creu que Ele é o Salvador. Que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ali, portanto, Ele te poupou da condenação. Aquilo que era a sua morte, a morte dele na cruz, paga a sua sentença. O que Ele sofre na cruz se torna o pagamento, o kit das dívidas que você tinha contra a lei de Deus. Então você é livre. Então o amor de Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu filho. É aqueles que vão crer no filho. O amor produzirá a misericórdia de Deus, que vai te livrar de perecer, te livrar da morte, te livrar da condenação, te livrar do juízo final. Por quê? Porque você creu no Filho do Homem quando foi levantado. Misericórdia. O amor de Deus produz misericórdia. Quando você crê em Cristo Jesus, a misericórdia. Você percebe? Deus ama todo mundo. Porém, a quem é mais efetivo o amor de Deus? Aquele que crê. Aquele que crê, então recebe misericórdia. Aqueles que não crê, será condenado. Então, esse amor que Deus dá para todos, mas torna-se mais efetivo aqueles que creem em Cristo Jesus. E aquele que não crê, continua perdido. Então, o primeiro benefício é a misericórdia. Não vai perecer. Se você crer no amor de Deus, no seu sacrifício, não perecerá mais. Ele diz, aquele que crê, já está salvo. Aquele que não crê, já está condenado. Segundo benefício, terá a vida eterna. Você podia crer. É ser perdoado. Não vai para o inferno, mas também não vai para o céu. Por quê? Para ir para o céu, tinha que cumprir toda a lei de Deus. Quem aqui cumpriu toda a lei de Deus? Quem aqui obedeceu todas as leis? Quem aqui nunca pecou? Mas sabe o que aconteceu? A doutrina da imputação. Quando você crê em Cristo Jesus, a sua morte passou para ele. E a sua justiça passou para você. Então, ao morrer na cruz, Cristo pegou todos os seus méritos. Ele havia conquistado. Ele disse, ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Ele cumpriu toda a lei mosaica. Ele cumpriu todas as leis estabelecidas nos 5 livros da lei. Ele nunca pecou. Então, somente ele merecia o céu. Mas quando você passa a crer no sacrifício dele, então ele paga a sua morte. Ele morre em seu lugar. E você recebe dele a sua justiça. O manto da justiça. O mérito de Cristo passa para você. Então, você entra no céu em nome de quem? O que ele disse? Peça ao Pai em nome de quem? Ele disse, não há nome igual a ele. Não há nome semelhante a ele na face da terra. Não há o outro nome que importa que sejamos salvos, que não seja em nome de Jesus. Porque Jesus paga pelos nossos pecados. Aqueles que creem em Cristo Jesus, além de receber a misericórdia, de não receber o que merecia, que era a morte, mas também recebe agora o céu, que é a graça. Um favor imerecido. Deveria merecer ou não merece? Misericórdia. Agora vai ter a vida eterna. Para quem é a vida eterna? Para aqueles que cumprem toda a lei. Cristo cumpre a lei. Então, você crê em Cristo Jesus, os seus méritos, por cumprir toda a lei, passa para você. Então, você pode adentrar os céus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou sobre Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não vá mais para a morte, mas experimente a vida eterna. Essa é a minha mensagem para você. Deus te ama. Mas não somente a você. Deus ama a todas as pessoas que você pode ver e pode até odiar por ser pessoas más. Mas Deus ama essas pessoas. E o seu amor está exposto. Essa é a razão de nós pregamos a Cristo Jesus. E nós anunciamos o Cristo crucificado. Essa é a razão de apontarmos a cruz para os perdidos. Porque o amor de Deus está aí. Mas aqueles que não creem no sacrifício, não será efetivo a misericórdia de Deus, nem tampouco a sua graça, apesar de amar. Nicodemos, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É necessário que eu e você preguemos o Evangelho. A cruz de Cristo. Porque é o sacrifício dele, crê no sacrifício dele, que nos dá tanto a misericórdia, nos livra de perecer e também nos concede a graça, que é o céu. Entrar na morada eterna, ser os nossos, sem méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Paulo diz, o Senhor me salvou para mostrar que ele pode salvar todas as pessoas. Ele diz, eu sou o pior de todos. Paulo perseguiu, Paulo matou, Paulo deu voto para a morte dos cristãos. Ele disse, o Senhor só me salvou para vos mostrar que ele pode salvar todo tipo de pessoas.
os piores bandidos na prisão. Não precisa que você saia falando sobre eles. Ore por essas pessoas. Ore, porque Deus pode salvar. Se a cruz for lembrar dessas pessoas, Deus pode salvar. Se nós acreditamos, precisamos mostrar isso em prática e pregar a Cristo Jesus. Porque a razão de estamos aqui, porque o Senhor disse, vocês são luz e sal dessa terra. O mundo está perdido, você vai conseguir enxergar se você levantar a cruz de Cristo. O mundo está apodrecendo, você vai retardar o apodrecimento se você começar a salgar onde você está. Imagina, já perdemos o sabor. Somos insípidos. E a luz está apagada. Onde o mundo vai? Perdição. Se você acredita nesse amor, se esse amor mudou a sua vida, então não descanse. Até que Deus mude a vida das pessoas que você ama. Não pare de orar. Não pare de invocar. Até que Deus salve. Pais, lute pelos seus filhos. Ore, ensine, até que um dia eles decidam amar Jesus. Lute pelos seus filhos. Não deixe que essa geração vos tire das vossas mãos. Não deixe essa geração roubar os vossos filhos de você. Mas lute por eles, ensine, ore, jejue, fique de joelho. Venha ao culto, aprenda, inculque em suas cabeças. Ensina ao amanhecer, ao sentar na mesa, ao andar de tarde, ao adormecer. Ensine, lute, para que os seus filhos sejam roubados em suas mãos. Demonstre o amor de Deus lutando pelos seus filhos. Amém? Curva a sua cabeça agora, noite.